que acontece quando alguém cresce sentindo tudo de forma intensa e transforma a emoção em música desde muito cedo. A história de Kátia começa no Rio de Janeiro, em uma família simples, onde a sensibilidade sempre esteve presente. Desde menina, ela já mostrava facilidade para cantar e um jeito muito emotivo de se expressar. A música surge como abrigo, como forma de colocar para fora o que sentia, quando ainda era difícil explicar em palavras. Na juventude, Kátia passa a se apresentar em festivais e eventos locais, buscando espaço em um mercado que não era fácil para mulheres jovens. O sonho de viver da música crescia, mas junto com ele vinham as inseguranças e as primeiras decepções. Nem todas as oportunidades davam certo, algumas promessas não se cumpriam, e o caminho parecia mais lento do que ela imaginava. Mesmo assim, ela continuava insistindo, compondo, cantando e tentando abrir portas. A emoção sempre foi parte central de quem ela era, e isso se refletia tanto nas músicas, quanto nas relações que construía. Desde cedo, Kátia se envolvia profundamente com as pessoas, criava laços fortes, e sentia cada ruptura de forma muito intensa. Essa maneira de viver os sentimentos, mais tarde influenciaria não apenas sua vida pessoal, mas também as decisões que tomaria na carreira. O começo era cheio de esperança, mas também de escolhas que já começavam a desenhar caminhos difíceis. Com muita insistência, as primeiras portas começam a se abrir. Kátia passa a gravar, a aparecer em programas de televisão, e a ser reconhecida por sua voz forte e emocional. Algumas músicas ganham espaço nas rádios, e o público começa a associar seu nome a canções românticas, cheias de sentimento. Esse momento de crescimento também traz novas pessoas para perto, produtores, músicos e relações pessoais que se misturam com a carreira. A vida afetiva passa a caminhar junto com os compromissos profissionais, e nem sempre essa mistura era simples. Relacionamentos surgem em meio à rotina de shows, ensaios, viagens e pouco tempo para convivência tranquila. Kátia se envolvia com intensidade, buscando apoio emocional em um período de muita exposição. Mas nem todos conseguiam lidar com a instabilidade da vida artística, com ausências frequentes e com a pressão do sucesso. Alguns vínculos se fortaleciam, outros se desgastavam rapidamente. E cada término deixava marcas, que refletiam no humor, na confiança e até na forma de encarar novos projetos. Em certos momentos, decisões profissionais eram influenciadas por questões pessoais, mudanças de agenda, mudanças de planos, escolhas feitas para tentar manter relações vivas. O coração começava a pesar tanto quanto a carreira, e essa balança nem sempre ficava equilibrada. Enquanto o público via uma artista em ascensão, por dentro Kátia já lidava com conflitos emocionais silenciosos, que mais tarde cobrariam consequências importantes em sua trajetória. Com o passar do tempo, alguns relacionamentos importantes chegam ao fim, e essas perdas não eram apenas sentimentais, eram também de parceria, de apoio, de estabilidade emocional. Kátia sentia cada separação de forma profunda, e isso se refletia diretamente no modo como encarava a própria carreira. Em momentos de dor, ela se afastava, diminuía o ritmo e repensava decisões profissionais. Alguns projetos acabam sendo adiados, convites deixam de ser aceitos e oportunidades passam sem resposta. Não por falta de talento, mas por falta de energia emocional. Havia períodos em que o palco parecia pesado demais e a exposição se tornava difícil. As músicas continuavam nascendo da própria vivência, mas a artista precisava lidar com feridas ainda abertas. Em certos momentos, Kátia opta por priorizar a vida pessoal, tentando reconstruir afetos, mesmo que isso significasse diminuir a presença na mídia. Essas escolhas traziam alívio emocional, mas também afastavam o público, que via cada vez menos aparições. A carreira começava a alternar entre fases de visibilidade e longos períodos de silêncio. E cada retorno exigia esforço dobrado para reconquistar espaço e recuperar o ritmo. O peso das decisões pessoais ficava cada vez mais evidente, porque toda escolha afetiva tinha reflexo direto na trajetória profissional. Kátia seguia tentando equilibrar coração e carreira, mesmo sem encontrar uma fórmula que não custasse perdas. E essa luta interna começava a definir os rumos dos anos seguintes. Com tantas perdas acumuladas, o afastamento dos holofotes se torna mais frequente. Kátia passa por períodos em que prefere ficar longe da exposição, longe de entrevistas, longe da pressão por resultados. A rotina muda, menos viagens, mais tempo em casa, e mais espaço para lidar com emoções que ficaram guardadas por anos. Esse silêncio não era falta de amor pela música, era necessidade de se reconstruir por dentro. Aos poucos, ela tenta reorganizar a própria vida, cuidar de si, e repensar o que realmente queria para o futuro.
Alguns recomeços afetivos surgem, trazendo esperança, mas também medo de repetir dores antigas. Essas novas tentativas influenciam novamente decisões profissionais, aceitar ou não convites, viajar ou permanecer perto de quem ama. A carreira já não era o único centro das escolhas, o bem-estar emocional passava a pesar mais. Mesmo assim, a vontade de cantar nunca desaparecia, e a música continuava sendo parte da identidade. Em alguns momentos, ela retorna aos palcos de forma mais discreta, em projetos menores, com menos pressão e mais liberdade. Esses retornos não buscavam grandes números, buscavam reconexão com o público e com a própria essência artística. Era um período de tentativa de equilíbrio entre continuar criando e proteger o próprio coração. Um tempo de ajustes silenciosos, que mudava novamente a forma como Kátia se relacionava com a carreira. Com o passar dos anos, Kátia começa a enxergar a própria história com mais calma. As dores do passado ainda existiam, mas já não comandavam todas as decisões. A maturidade traz outra forma de amar, menos impulsiva, mais cuidadosa, mais consciente dos próprios limites. Isso também muda a relação com a carreira. Agora, ela escolhe com mais critério onde estar e com quem trabalhar. Não existe mais a pressa de provar algo, nem a necessidade de agradar todo mundo. O foco passa a ser qualidade de vida, relações verdadeiras e projetos que façam sentido emocionalmente. Algumas propostas são recusadas, outras aceitas com tranquilidade, sem culpa, sem medo de perder espaço. A música volta a ser prazer, não apenas obrigação. Kátia percebe que não precisa mais correr atrás do tempo, pode seguir no próprio ritmo, sem se comparar com o passado. Os relacionamentos também ganham outra dimensão, mais respeito, mais diálogo e menos expectativa de perfeição. As escolhas agora são feitas pensando em equilíbrio, em saúde emocional e em permanecer perto de quem realmente importa. Essa fase não tem o brilho intenso da juventude, mas tem algo que antes faltava: tranquilidade. E essa tranquilidade muda tudo: a forma de cantar, de se apresentar e de se relacionar com o público. A artista que viveu tantas perdas, agora buscava preservar o que ainda tinha e valorizar cada momento vivido no palco e fora dele. Com o tempo, a história de Kátia passa a ser lembrada com mais carinho do que cobrança. As escolhas feitas por amor, as pausas necessárias e os recomeços silenciosos começam a ser vistos como parte de um caminho profundamente humano. Mesmo com períodos de afastamento, a voz permanece na memória de quem viveu aquelas canções, cheias de emoção, cheias de verdade. O público que acompanhou desde os primeiros sucessos continua reconhecendo a sensibilidade que sempre marcou suas interpretações. A carreira pode não ter seguido uma linha contínua de exposição, mas seguiu uma linha de coerência emocional, de respeito aos próprios limites. Kátia mostrou que nem toda vitória precisa ser barulhenta. Às vezes vencer é simplesmente continuar, mesmo depois de tantas perdas. Hoje, sua trajetória inspira quem entende que a vida artística também é feita de escolhas pessoais, e que o coração muitas vezes decide caminhos que a razão não planejou. As canções permanecem como lembrança de fases, de amores, de despedidas e de recomeços. E talvez seja isso que mais conecta sua história ao público, porque fala de sentimentos comuns, de decisões difíceis e da busca por equilíbrio em meio às exigências da vida. A história de Kátia não é apenas sobre fama, é sobre aprender a seguir em frente, mesmo quando os planos mudam e quando o amor pede outros rumos. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.